Meus caros, vou fazer uma ligeira alteração aqui na configuração do vídeo. Vou passar a aparecer à direita, como sempre deveria ter sido. Enfim, de vez em quando é preciso mudar alguma coisa para isto não se tornar muito monótono, para isto não se tornar um verdadeiro socialismo do vira ao disco e toca ao mesmo. E realmente o que está a tocar o mesmo é esta desgraça que está a passar em quase todas as urgências do país, de norte a sul. Umas estão mal, outras estão péssimas e as terceiras nem sequer existem, que é o caso de que vos vou falar a seguir. Entretanto, fixem que este primeiro quadro, é deste lado, que vos fala da idosa que morreu nas urgências sem sequer ter sido vista por médico nenhum ao fim de 1 hora e com pulseira laranja, tinha que ser visto ao fim de 10 minutos. Bom, mas isto para o SNS é peanuts, é batatas, não há problema nenhum. Os doentes urgentes que deviam ser vistos numa hora são vistos ao fim de 17 ou mais, e portanto uma doente muito urgente que devia ter sido vista em 10 minutos acabou por não ser vista ao fim de 1 hora numa maca dos bombeiros que a transportaram, nem sequer foi transferida para uma cama do hospital e acabou por morrer sem ter sido sequer vista, quanto mais socorrida. Bom, e depois vem o SNS a correr a dizer, bem, paciência, quer dizer, chegou a sua hora, porque ela também já estava em fase terminal de vida. Bom, meus caros, eu conheço muitos casos de pessoas que foram despedidas pelos médicos e iam durar 2, 3 meses, isto foi há 10 anos e elas ainda cá andam. E só me faltava ouvir um argumento destes, do tipo, olha, deixa lá morrer, de qualquer maneira ela tinha que morrer, mais cedo ou mais tarde. É inacreditável o ponto de desumanidade a que o socialismo fez chegar este país. Morreu, olha, enterra-se. Só falta dizer, é menos uma reforma que se paga. A vida humana para este SMS, reparem, não é N, é M. É o sistema mortal socialista. A vida humana para eles não vale nada. Até porque nenhum notável governante, nenhum notável socialista desses de primeira fila frequenta o Serviço Nacional de Saúde. O último desgraçado que teve esse azar foi um secretário de Estado aqui há 2 anos e morreu. Portanto, como sabemos, toda esta gente frequenta as melhores clínicas privadas, que têm médicos logo à volta deles para evitarem que possa morrer por algum calo ou algum ataque de caspa. Para esses socialistas democratas há realmente tudo, há clínicas de dezenas e centenas de milhares de euros e muitas vezes nem pagam os tratamentos, sabem porquê? Porque são amigos dos diretores. E para o povo o que há é isto, é a espera, deitados numa maca dos bombeiros e muitos ali morrem. Como aconteceu com esta idosa de 80 anos, nem era assim tão idosa nos tempos que correm. Bom, mas não vos venho falar disto. Eu venho falar-vos da notícia seguinte, que tem a ver diretamente comigo, enquanto aspirante a candidato a deputado pelo Chega no Distrito de Viseu. É o Distrito de Viseu de que vos vou falar, é da saúde ou da falta dela, da completa ausência dela, e vejam esta notícia sobre realmente a total ausência de socorro médico no norte do Distrito de Viseu. Sinfãs e Rezende. Vamos ouvir uma vez mais Pancrácio das Pevides, agora num tom mais colegial, e vamos comentar em tempo real esta notícia. E em Sinfãs, a urgência básica esteve hoje de portas fechadas e prevê-se que vai acontecer o mesmo mais 18 vezes ao longo deste mês de janeiro. Acontece que o mês de janeiro tem 31 dias e 18 vezes de urgência fechada, ouviram bem, é mais de metade dos dias em que devia estar aberta. Isto é dito assim de uma forma normal, como quem diz, 8 dias vai estar fechada, mas não são 8, são 18. 18 é mais de metade do mês. A alternativa é, curiosamente, Penafiel, que não... Penafiel foi o hospital onde morreu a senhora que nem sequer foi vista por médico nenhum. Morreu aquela que acabei de falar. Morreu na maca dos bombeiros. Só fica a 1 hora de distância, como, aliás, já se percebeu neste jornal, esse hospital está com elevada pressão nas urgências e, por isso, a população de Sinfãs está revoltada. Está revoltada e com razão. Mas reparem que Sinfãs pertence ao Distrito de Viseu.
embora o hospital mais próximo seja o de Penafiel. É que o hospital de Viseu ainda fica mais longe, e a estrada é uma estrada que, enfim, demora muito mais ainda do que o tempo que demora a ir para o hospital de Penafiel. É por isso que os doentes se dirigem a Penafiel, onde aconteceu esta trágica ocorrência há 2 ou 3 dias. Entre o segundo dia do ano e 31 de janeiro, há 18 turnos no Serviço de Urgência Básico de Sinfãs que estão por preencher. Turnos que estão por preencher quer dizer simplesmente que não vai haver urgência. E a notícia apanhou a população de surpresa, é que aqui toda a gente tem médico de família, 100% de cobertura, e por isso, até agora, a saúde não era um problema. Vejam bem a sorte, os sortudos que são os habitantes de Sinfãs, apesar de estarem lá em cima ao pé do Douro, uma terra lindíssima, têm todos médicos de família. Olha que eu não sei quantos conselhos é que se podem gabar disso, muito poucos, se é que algum. Quem ficar doente e precisar de atendimento urgente tem de ir até Penafiel, a cerca de 50 km. É muito triste, muito triste. Estamos a atravessar um momento complicado na saúde. Eu tenho vergonha realmente no país em que vivemos. A pessoa bem morre, não é? E tenho um marido que infelizmente é doente, oncológico, e neste momento até digo para que ele não me saia de casa. Porque sair de casa ainda vai-lhe acontecer pior. Além de não ser tratado, ainda apanha outras doenças. Isto ouve-se dizer muitas vezes porque é verdade, meus caros. 17 horas numa urgência, com o surto de doenças respiratórias que para aí há, bom, tudo a tossir, ali dentro fechadas, dezenas e dezenas de pessoas, raro será aquele que não apanha uma doença dessas. Vamos, porque não temos médico, então como é que a gente faz? Se for muito mal, daqui para Penafiel a gente morre. As urgências em Penafiel também estão sempre cheias, sempre com muita gente, é um bocado complicado. E eu todos os dias rezo para não ficar doente. Com tanta doença não tem apoio nenhum, é complicado, pô. Segundo o então agrupamento de centros de saúde, Tâmega 1 e Baixo Sousa, em causa está a falta de médicos, mas o presidente da Câmara de Sinfãs nega, denuncia burocracias da própria direção executiva do SNS com a criação das unidades locais de saúde. É isto que nós vamos ter que ter em atenção. Como sabem, está a haver uma revolução burocrática, uma revolução de papelada, de procedimentos ao fim e ao cabo, porque não há médicos. E quando não há médicos, ninguém pode ver os doentes. Portanto, por muito que tentem enganar o povo, por muito que tentem iludir o povo a dizer que o sistema agora é que vai ser agilizado e vai ser tudo muito agilizado e agora vai haver socorro para toda a gente, é falso, é mentira. Todos nós percebemos que se não há médicos, eles não se multiplicam, não se reproduzem de um dia para o outro e, portanto, não havendo médicos, tanto faz que o sistema seja muito ágil como pouco ágil. Na hora da verdade, não há médicos. Nós não precisamos de agilidade, precisamos é de médicos que não há. Ao que parece, os contratos dos médicos ficaram por fazer. Os contratos dos médicos ficaram por fazer. Alguém se esqueceu de fazer contratos com os médicos. Acreditam nisto? Pois quer dizer, as pessoas não têm urgências porque os médicos não têm contratos e não podem trabalhar sem ter contratos. Para já trabalhariam de borla, mas isto ainda era o mesmo. Ainda era o menos, perdão. Agora não podem trabalhar sem ter contratos, isso seria um trabalho ilegal. Ao que isto chegou, reparem meus caros, ao que o socialismo fez chegar a este país. Há médicos neste caso, só que não há contratos. Não há contratos. Há médicos disponíveis para cobrir os turnos na escala do Serviço de Urgência Básica de Sinfãs. Existem médicos recém-aposentados que também estão disponíveis para celebrar contrato com a ULS no sentido de eles virem assegurar aqui turnos. Portanto, eu penso que isto foi uma questão de não acautelamento destas situações e eu espero é que efetivamente a Comissão Executiva do Sistema Nacional de Saúde seja capaz de resolver isto de imediato, ultrapassando estas questões burocráticas. Este serviço. Mas espera lá, entretanto quantas pessoas é que vão morrer? No hospital de Penafiel ou noutro qualquer? Quantas? Por um erro burocrático, por incompetência do serviço, não sei quem mandou, não sei quem tinha que cumprir, não sei quem tinha que coordenar toda esta burocracia, mas mudaram o sistema todo e não acautelaram os contratos dos médicos. Isto é brincar com o povo. Numa altura destas, com as urgências todas entupidas, mesmo aquelas que têm médicos, estão todas entupidas. E estes tipos esqueceram-se de fazer o contrato com os médicos. Quer dizer, como é que é possível tanta incompetência? Eu diria mesmo, tanto socialismo.
O de urgência básico serve não só à população de Sinfãs, mas também de concelhos como Baião e Rezende, locais consideravelmente distantes de autoestradas, e por isso o caminho até ao Hospital de Penafiel, de Vila Real ou até Viseu é longo e pode custar vidas. Pode e tem custado, só que não tem sido notícias. Mas as famílias, as pessoas, como é que eles chamam? As pessoas anónimas, os portugueses anónimos, quer isto dizer, os que não são VIPs, os que não são figuras públicas, esses também não vão aos hospitais de Penafiel, descansem. Não fazem notícias, não aparecem aqui. É o avô do Manel, é a avó da Maria, gente humilde, gente que não passa nas TVs, que não são comentecos da extrema esquerda e, portanto, olha, mais ou menos um, se morreu um, morreu dois, morreu três, olha, morreram 20 ou 30, tanto faz, é chegada à sua hora, como dizem os socialistas, era chegada a sua hora. Como é que era chegada à sua hora? Como é que é possível? O meu pai andou 6 dias de hospital em hospital, ambulância em ambulância, até que o deixaram morrer, não lhe fizeram um único tratamento, nem sequer souberam de que é que morreu. Tivemos que ser nós, os filhos, a exigir uma autópsia para podermos saber de que é que morreu o meu pai. E sabem de que é que morreu? Infarto de miocárdio. E durou 6 dias. Os médicos não acudiram, o Serviço Nacional de Saúde em 6 dias não teve tempo de o acudir e deixaram-no morrer. É contra isto que eu luto, é isto que realmente eu denuncio desde 2004, uma brutalidade, morre gente em catadupa mesmo, que não devia morrer se houvesse o mínimo de organização e o mínimo de socorro. Mas não há, encostam-nos a um canto, não são VIPs, não têm cunhas, nem do Marcelo, nem de ninguém. E, portanto, enquanto aqueles que têm cunhas são tratados, são socorridos, os desgraçados que não têm cunhas nenhumas ficam ali entregues à sua sorte. Se tiverem sorte, sobrevivem. Se não tiverem sorte, não sobrevivem. Mas, olhe, paciência. Tinha chegado a sua hora, não é? Isto é um caso de polícia, meus caros. Sobretudo numa altura onde também estes hospitais, mas sobretudo o Penafiel, estão sob pressão, com longas horas de espera devido ao pico de gripe. E foram aqui buscar uma figura típica de Sinfãs, provavelmente acharam piada a esta figura típica. O que não se acha piada nenhuma é a falta de saúde que graça no distrito, na sua parte norte, na sua parte, enfim, contígua ao Douro, talvez uma das zonas mais belas de Portugal, aqueles vinhedos, aquele Douro vinheteiro, aquelas paisagens magníficas que vemos cá de cima, o Douro a serpentear por aquelas ravinas pejadas de videiras, coisa linda. Tudo o que é natural em Portugal é lindo. O que começa a ser feio é a incompetência do socialismo, que arrecada para o seu bolso, arrecada os ordenados dos boys e das girls aos montes, aos milhares, mas depois ninguém trata de nada. E aquilo que deviam fazer, o mais urgente, nem sequer isso é feito. E, portanto, os médicos ficaram sem contrato. E os médicos não podem trabalhar sem contrato e assim se deixam morrer as pessoas. Quantas? Ninguém sabe, só Deus. As que calharem, olha, se tivermos sorte nem morre ninguém, mas se não tivermos, morre muita gente, porque 18 dias em 31 as urgências de Sinfãs vão estar fechadas e toda aquela região não vai ter socorro médico nenhum. Se estão de acordo com isto, com esta forma de gerir o país, continuem a votar no socialismo. Mas, se não estiverem de acordo com isto, só tem uma alternativa. É votar no Chega. E o Chega nunca deixaria que isto chegasse a este ponto. E não deixará que isto continue ao ponto em que está. Uma verdadeira desgraça, um retrocesso civilizacional, uma coisa de um país do terceiro mundo. E isso, meus caros, não pode continuar. No dia 10 de março, vamos dar a resposta. Muito obrigado.